Agora, só esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, direto da Rádio Ômega, aqui no Espaço Cultural Filete. Agora 19 horas e 3 minutos, dia 4 de março de 2020. Ao meu lado, como sempre, Anderson Firmino. Oi? 24 graus. 24 graus, sim. 25 agora há pouco. Nosso digital aqui o serviço é completo. Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais o programa Só Esportes. Prazer em receber vocês nessa quarta-feira. E estamos aí, tem bastante papo pra gente conversar aqui. Conversas futebolísticas, viajantes, táticas e tudo mais. E aproveitando para convidar todo mundo que acompanha a live, perguntem, participem, curtam, compartilhem, enfim, participem do programa de todas as formas. Vocês ajudam a gente a fazer o programa também. E o nosso convidado de hoje, olha, se eu falar para vocês para onde ele vai, vocês vão falar, não é possível, não é possível. Ele vai para lá, vai. Ele vai para a China. Ousado, hein? Ele vai para a China. Já chamaram ele de corajoso, ousado. Eu já ouvi vários adjetivos pro técnico Caio Couto. Tudo bem, Caio? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que acompanham esse brilhante trabalho que vocês realizam aqui na Rádio Ômega. Na verdade, o brasileiro, de certa forma, é sensacionalista. Então, a gente tem tanta coisa aqui no nosso país que mata muito mais do que o coronavírus. E aí não sou eu que estou falando, né? É estatística. Que o coronavírus realmente é como qualquer outro vírus. Ele dissemina muito rápido. E esse, lógico, como as pessoas viajam ao longo do mundo, também é natural que cheguem, né, em diversos países de todos os continentes. Mas a gente acompanha que a taxa de mortalidade é pequena e basta você cumprir o seu papel em relação à higiene, que é uma coisa natural que devemos cumprir diariamente, e manter a sua imunidade alta. Hoje à tarde, por sinal, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso, né, de coronavírus no país. É um colombiano que mora em São Paulo, que teve na Europa. Uhum. Na Itália também, né? Acho que vários países. Estou passando vários países na Europa e está em São Paulo. E tem um quarto que precisa fazer a contraprova para poder confirmar ou não o coronavírus. Em compensação, agora, acho que aqui em Santos foram descartados, acho que mais foram descartados dois casos ontem, tinham sido ventilados 2 casos, né? São esses mesmos? E imagino que sejam justamente esses. Né? Eu estou na dúvida, eu lembro que eu só ouvi que tinham descartado 2. Perfeitamente. Eu começo, você começa tirando para o ímpar? Pode começar. Caio, eu queria... A gente você falou Oi? Você ganhou o tosse. Eu ganhei o tosse. Caio, eu queria que você falasse primeiro dessa tua ida. O que você vai fazer na China? Eu queria que você explicasse como é que começou essa ideia, quando veio esse convite e o que você vai fazer lá. Vamos lá, Ted. Na verdade, esse convite já veio... Começou a se desenhar essa situação para mim desde novembro do ano passado. E aí eu vim conversando com as pessoas responsáveis por isso, até que aí, na verdade, no mês de janeiro aí a gente já tinha tudo definido. Uhum. Claro que, né, não divulguei até o momento, até por conta que seria algo mais para frente, só para março. E aí agora que a gente está contando aí com a colaboração de vocês para estar passando isso aí para todos aqueles que curtem futebol. Na verdade, lá eu vou trabalhar numa coordenação de um centro de treinamento. Para quem nos acompanha entender, a China, claro, que é um país com um poder aquisitivo alto, com poder econômico, e pelo governo do país tem uma vontade muito grande, através de um planejamento, fazer com que a China consiga estar inserida entre as grandes seleções do mundo. Mas eles entendem que, lógico, isso aí não é algo de curto prazo, é algo de médio a longo prazo. Então, o meu trabalho lá, eu vou, na verdade, trabalhar para o governo chinês com jovens e crianças, tá? Porque o objetivo, como é longo prazo, eles entendem que quem já está ali com 18, 19 anos, 17, já está formado e não tem mais o que aprender. Então, o público-alvo realmente é o pessoal lá de 15, 14 anos para baixo, até de 8 a 14 anos. Esse é o público-alvo, é mesmo médio e longo prazo. Para quê? Para a gente, através de um programa de treinamentos passado para esses meninos e meninas, são ambos os sexos, a China consiga ter, para daqui a 10, 15 anos, digamos assim, atletas
de alto nível, capazes de representar o país nas grandes competições do mundo. A China, ela, no futebol feminino, ela teve uma força muito, muito grande, né? Disputou mundiais, Olimpíadas aí com boas participações, mas o futebol masculino, a seleção masculina não tem essa tradição toda, que eu me lembro foi Copa de 2002 só, né? A China participou até no grupo do Brasil, tomou 4-0, enfim. Mas esse trabalho assim, você vem com a ideia de formação de novos talentos, mas você trabalha com prazo, assim, eles sabem que obviamente não é algo rápido, mas você trabalha na tua mente, na tua formatação, assim, você imagina começar a colher os primeiros frutos quando? Lógico, como você bem disse, o trabalho é a longo prazo, mas eu tenho dentro do meu trabalho, além até por ser algo governamental, imagino que a cobrança também exista. Claro que existe. Então, dentro digamos assim, vou usar uma terminologia aqui, do caderno de treinamentos a ser apresentado, né? O que seja o caderno de treinamento, de que forma, como a gente vai treinar os meninos e meninas da faixa etária de 8 a 10 anos, os de 10 a 12 e assim por diante. Então tudo tem um porquê. E além de ter esse conteúdo, né, a gente também vai ter instrumentos para aferir periodicamente a evolução ou não de cada criança ou jovem que esteja envolvido no projeto. Eu estou indo para lá no primeiro momento, eu tenho um contrato agora de 1 ano, tá? É o meu primeiro contrato lá de 1 ano, em que no final desses 12 meses a gente já tem que apresentar algo para eles. E aí dentro do caderno, periodicamente, a cada 3 meses a gente já vai estar fazendo avaliações para que a gente saia do subjetivo e tenha realmente algo palpável para que se apresente, né, para o governo chinês. Algo mensurável, né? Sim, sim. E aí, de uma maneira geral, para que vocês entendam um pouco mais, quando a gente fala de caderno de treinamento, no modo geral, um atleta de futebol de alto nível, né, independente do sexo, no futebol, existem alguns aspectos inerentes ao jogo. Aspecto técnico, que são os fundamentos do jogo, seja os gerais ou específicos de posição. Tem o aspecto cognitivo, né, que é a capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão, né, com qualidade no menor tempo possível. A gente vai falar de aspectos físicos, também faz parte do jogo, aspectos táticos, que é conhecer o jogo propriamente dito, né, as estratégias do jogo, a sua posição, uma posição do companheiro, e o aspecto psicológico, que também engloba isso aí tudo. Então são aspectos que você coloca na formação de um atleta. Como lá a gente está numa faixa etária inicial, a gente está falando de crianças ali e jovens, né, então a gente vai explorar muito, trabalhar muito em cima da parte técnica e da parte cognitiva. Porque eu entendo que dessa maneira é o fundamental para o atleta conseguir realizar. Ele tem que pensar rápido e ter qualidade para executar o que ele pensou. Então o programa inicial para essa faixa etária está baseado em cima desses 2 aspectos, cognitivo e técnico. Perfeito. Caio, você falou do teu contrato, né, de 1 ano. Há uma possibilidade de renovação? O governo vai analisar o que foi feito e tal, e daí propor uma renovação? Como é que funciona? Ted, há uma probabilidade sim, mas até por mim, entendeu? Porque realmente é uma mudança drástica, a gente está falando... Você vai sozinho? Eu vou a princípio sozinho até para conhecer mais o local e num segundo momento podendo estar levando a família ou não. Então eu também entrei em um acordo e eu achei por bem eu buscar essa adaptação, buscar, né, não só conhecer o país, mas conhecer as pessoas que vão estar envolvidas diretamente comigo e o outro lado também me conhecer. Sim. Poder, de certa forma, também estar avaliando se foi uma escolha certa, do caso deles, em estar colocando nas minhas mãos essa responsabilidade. Então, eu achei de bom grado, vamos dar um primeiro passo claro. E conforme... né, o que se for aferindo em resultados, em coisas mensuráveis, sendo bom para todos os lados, a gente dar uma continuidade. E onde é que entra o Santos nessa história? Assim, você não é funcionário do clube, não é algo diretamente ligado ao clube, mas o Santos tem uma ideia nisso, assim, de alguma forma o Santos baliza também um pouco esse teu trabalho, né? Vamos lá, não, com certeza. O que acontece? Acho que desde a administração passada e continua nessa administração, o Santos fechou, digamos assim, um contrato de imagem, em que se utiliza a imagem do clube na China. Onde eu quero falar com isso? É lógico que para o Santos, acho que, lê do engano meu, acho que é o clube brasileiro mais reconhecido no exterior. Sim. Desde, lógico, começou com a era Pelé,
passando pelos outros meninos da Vila e até o tempo recente Neymar. Então é uma bandeira forte do Brasil para o mundo relativo ao futebol. Então o Santos, numa parceria com uma empresa, então na verdade eu fui contactado por uma empresa, essa empresa que tem os direitos de utilizar a imagem do Santos na China. Na China. Né? E aí eu sou contratado pela empresa, sou contratado pelo governo chinês para realizar esse trabalho na China. Existe já agora um trabalho sendo realizado lá na China, mas na verdade a empresa sentiu a necessidade de unificar uma metodologia. Né? Vou trazer para a realidade do Brasil. É como se a gente tivesse uma categoria de base de um clube e no sub-11 se treina de uma forma, no 13 se acredita em outra metodologia, no 15 em outra e assim por diante até o 20. Então eu estou indo imbuído de organizar tudo isso, né? Criar uma metodologia de trabalho para realmente que o dinheiro que está sendo empregado pelo governo chinês ele consiga enxergar um resultado. E por outro lado, o Santos que empresta o nome, é como se o Santos fosse, digamos assim, ó, o que está indo aí para a China, o que vocês estão recebendo é o que tem de melhor no Brasil, é o que se acontece dentro do Santos Futebol Clube. Então, a gente tem a responsabilidade também, mesmo que indireta, né? Eu não tenho nenhum vínculo empregatício com o Santos, mas tenho a responsabilidade de entregar um trabalho que condiza com a história do Santos Futebol Clube, que aí vai passar muito nesse cognitivo, nessa parte técnica. Se a gente for pensar em time dos Santos, são o quê? Jogadores de qualidade técnica, se utilizam de velocidade, raciocínio rápido, em todos os setores do campo são jogadores hábeis, então é a partir daí que nasce uma metodologia para se implantar lá. Isso. E no caso, você falou dessa empresa que detém aí os direitos aí da marca do Santos na China. Ela engloba quantas, eu não sei se quantas escolinhas dá para falar, isso é em uma cidade só? Você já tem ideia de com quantos meninos e meninas você vai lidar, assim? O Ted, eu sei que ele já tem algumas unidades lá espalhadas pela China. A princípio, eu já sei, lógico, onde eu vou ficar sediado. Eu vou ficar sediado dentro na cidade de... Vou tentar acertar aqui a pronúncia. De Qingdao, que é na província de Shandong, né? Até próximo onde está até o Arão, que está lá no Shandong Luneng. Né? Tá até aqui no Brasil agora. Né? Daqui a pouco a gente vai ouvi-lo aí, por sinal. Mas tem contrato lá no Shandong, então de certa forma estaremos próximos. Eu estarei sediado nessa cidade, num centro de treinamento dessa cidade. E a partir daí também... Eu não tenho os números corretos para te falar a verdade, quantas unidades já tem lá, mas é algo para que se seja, digamos assim, pulverizado em todas as unidades que levam essa bandeira do Santos lá na China. Quanto tempo no futebol já, o Caio? Olha, Anderson, vou te falar, bastante tempo, porque eu fui atleta, eu sou um ex-atleta, então se eu for falar desde atleta, eu comecei no sub-11 do Flamengo como atleta e percorri até atleta profissional. Hoje tenho 44 anos de idade e já trabalhando fora das quatro linhas, seja como técnico ou até numa área mesmo administrativa, já foram desde eu parei de jogar bola cedo por objetivo foi mesmo de parar. Eu com 20 anos eu já estava trabalhando dentro nessa situação de comissão técnica. São 24 anos só nessa parte de fora e mais uma experiência como atleta. E dos teus contemporâneos de base do Flamengo, tem alguém que acabou se destacando depois? Olha, minha base foi quase toda no Flamengo, mas eu passei também rapidamente por Botafogo e Fluminense. Estou falando em base. Vamos ver atletas, deixa eu me recordar aqui, atletas que estou tentando lembrar de alto nível. Cara, eu sou contemporâneo no Flamengo aí do goleiro, do Júlio César. Eu sou... Atletas que trabalharam comigo em base aí, vou recordar aqui, vamos lá, por exemplo, o Kennedy do Fluminense, que era do Chelsea, da Inglaterra. Sim. Então eu tenho que puxar na memória aqui, mas eu tenho contemporâneos meus. Eu sou da época também do Flamengo, mesmo vocês são de Santos, eu era do Flamengo. Vocês lembram quando... O Flamengo, numa época, era o Zico, lógico, é o grande ídolo do Flamengo, e o Flamengo lançou um cartão postal que era de galinho a pintinho, que era as novas gerações do Flamengo. Sim. Então eu sou daquela geração do Flamengo ali, então, mas tem... Cara, eu tenho... Rodrigo Mendes, estou falando de Flamengo, que jogou no Grêmio. Sim. Olha, é muita gente, cara, é muita gente que eu prometo, daqui a pouco eu vou puxar pela memória, nem que seja em off, eu te falo aqui, ó, trabalhei com esse atleta, ou joguei com esse que chegou.
Realmente é bastante gente. E ao longo desse tempo todo no futebol, como jogador, como técnico, como comissão técnica, enfim, vendo de perto o futebol, como funciona de ponta a ponta, assim, como é que você vê o futebol hoje como campo e como administrativamente falando, assim? Eu não tenho como, na minha visão, falar de futebol dentro das 4 linhas sem antes você falar dele fora das 4 linhas. Para mim, e continua sendo o grande problema do futebol brasileiro, não é a gestão, não, é a falta de gestão. Porque tem gente que diz, o torcedor não gosta de assuntos econômicos, não gosta do extra-campo, né? Pois é. Não, tem presidente de clube que fala isso, pois é, um né? presidente bem próximo da gente. Mas não tem como, porque o reflexo do que acontece com um clube dentro de campo, com uma equipe de futebol, é o que vem de fora de campo. Se você tem mais poder aquisitivo para você investir num time melhor, é porque seu clube está equilibrado econômico e financeiramente fora de campo. Se você não tem, é porque tem alguma coisa fora. Se tem muitos problemas ali dentro de campo, é porque tem coisa errada nos bastidores. Então, é melhor despertar inveja do que sentir inveja de outros clubes, é isso? Poxa, com certeza. Hoje, eu não gosto de citar o Flamengo como exemplo, que todos falam, mas o Flamengo tem uma torcida muito grande, aí é um trem pagador, é fácil. Meus exemplos principais são Fortaleza e Bahia. São equipes que, no cenário nacional, por exemplo, não tem uma representatividade de um Santos, que é a cidade que a gente está, de um Corinthians, de um São Paulo, não tem essa representatividade. Hoje, são equipes que estão saneadas economicamente, fazem trabalho sério e estão aí na primeira divisão e cada dia mais se solidificando. É verdade. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Fernando Pessoa, que fala o seguinte, aliás, algumas pessoas estão assistindo a live, o Sérgio Tadeu, o Lucas Ottoni, e o Fernando Pessoa pergunta, a Sônia Maria Santos também, Alex Frutuoso aqui da Boa Noite. Grande Alex. O Fernando Pessoa pergunta o seguinte, qual seria a maior dificuldade que você imagina enfrentar na China? Vamos lá. Fora trabalho, o clima inicial, porque no momento lá está muito frio agora. Lá acho que é só para julho que começa a amenizar a temperatura. Mas falando sem trabalho, é lógico que eu já tenho uma noção como é que é o chinês, como é que é o povo chinês, né? Eu já recebi informações do pessoal e da empresa. Eu acho que o maior empecilho inicial, claro, é a língua. Porque não sei falar mandarim, né? É claro que eu tô... Vai ter um intérprete lá ou você vai junto? Vou ter um intérprete, mas é aquilo, né? Uma coisa é você passar a mensagem, outra coisa é alguém passar por você. Então isso aí, para mim, é a principal barreira para, de repente, no curto prazo, você conseguir já pulverizar a sua ideia e fazer com que todos entendam que aquilo não é o melhor para mim, e sim o melhor para a agremiação como um todo. E olhando à distância, por enquanto, mas você vai ver isso na prática, como é que você vê o futebol chinês hoje? Porque eles fizeram uma liga muito forte, investiram bastante, até as empresas ligadas ao governo investindo bastante, contratações de peso. Como é que você vê o momento hoje do futebol chinês? Vou aproveitar suas palavras. Como eles estão, como você bem disse, uma liga forte. Eles estão vindo de cima para baixo. Então, eu acho que eles, através do seu poder econômico, estão demonstrando essa força para o mundo, né, contratando jogadores, não só em fim de carreira. Eu vejo jogadores de bom nível que jogam na Liga da China, que tem condição de estar ainda em grandes clubes da Europa ou grandes clubes aqui do Brasil, eles têm condição de jogar hoje. Estão na China. Então, eles mostraram ao mundo a sua força. Então, você vê hoje, ou grandes técnicos passaram por lá, ou estão lá, e jogadores renomados estão na Liga. E agora é o próximo passo do projeto deles, que é olhar para baixo. A Liga, o sucesso da Liga é formatado muito pelos estrangeiros. Sim. Então, eles também querem se utilizar dos estrangeiros no curto prazo, para que os estrangeiros consigam fazer com que realmente sejam fabricados atletas qualificados lá, para que na frente os chineses também, não só os atletas, mas os próprios profissionais lá, irem ganhando um pouco dessa cancha, dessa experiência dos estrangeiros, para que eles, no longo prazo, eles consigam ter uma vida própria. Ele faz uma boa vitrine, né? E agora vai pegando dali para baixo, né? Sim, sim. O que acontece na China, Caio, dá para comparar com o que aconteceu no Japão nos anos 90? É um processo semelhante, porque exatamente, no Japão se fortaleceu a liga com a contratação de muitos jogadores até em fim de carreira, outros Zico, jovens, né? O Zico, só basta lembrar do Zico,
que começou tudo O aquilo. Zico começou tudo lá, saiu do zero, né? O Zico lá. Exatamente, lá em 91, se eu não me engano, com o Sumitomo, né? Depois Kashima Antlers. E a coisa foi andando, e hoje o Japão, já há algum tempo o Japão tem respeito. A China, você nota um processo parecido? Ou igual? Sim, muito semelhante, né? Até bem pouco tempo atrás a gente não falava de futebol na China, em hipótese alguma. Verdade. Então, existe essa grande liga e existe agora fundamentalmente essa preocupação com o futuro. Isso ficou claro para mim. Eles querem ser uma potência. É fácil? Lógico que não é fácil. Depende da sua mão de obra, né? O que você tem de qualidade. Mas por isso que eles estão buscando ao redor do mundo profissionais que possam, nessa nova geração, contribuir nessa construção de possíveis novos talentos. Até porque futebol é um jogo coletivo, acho que isso é o que apaixona o torcedor. É um jogo coletivo que nem sempre a equipe melhor tecnicamente é que vencerá o jogo. É muito diferente de um basquetebol, que normalmente a equipe melhor vence. Um voleibol, uma equipe melhor normalmente vence. É difícil a equipe inferior tecnicamente conseguir ter, né, vitórias num jogo. Mas o futebol te permite, através de estratégia, você conseguir até superar um adversário superior a você. Até a propósito, tem uma pergunta aqui do Cláudio Long. Ele falou: olá, Ted, tudo bem? Tudo bem? Cláudio, boa noite. Eu queria saber do convidado. Ele já vai além. Se a China é melhor que o Brasil para jogar bola, ou ainda vão ter que comer muito arroz e feijão para jogar bola? Vão ter que se preparar para ter um bom futebol? Abraços. Obrigado pela pergunta. É um caminho longo. Muito longo. Muito longo. O futebol brasileiro, aí eu estou falando do atleta, em suma, do que a gente tem ali de qualidade. Ele tem muita coisa que já vem de berço, de nato. Aqui o menino já nasce, já recebe uma bola de presente, a gente sabe que é assim. Sim. E que seja assim também com as meninas, não tem esse preconceito que mulher não pode jogar futebol, isso aí não tem nada a ver. A China tem uma distância grande aí, por isso que o projeto lá deles é um projeto de longo prazo. Eles não se enxergam em 5 anos ser uma potência, não é isso. É algo para 10, 15, 20 anos que eles pensam. Agora, é inegável, você faz jogador. É lógico que você não vai fazer um perna de pau virar um Neymar, mas você faz o perna de pau que eu tô colocando, ser um atleta competitivo. Basta ele estar preparado fisicamente, taticamente, ter uma boa qualidade técnica e ser estimulado na sua parte cognitiva. Se você conseguir fazer isso, e é lógico, a parte psicológica, ser um atleta, ser uma pessoa equilibrada, né, conseguir equilibrar as suas emoções, ele consegue competir em alto nível. Ok, você acredita que hoje as divisões de base no Brasil entenderam a importância, ou estão entendendo a importância desses vários fatores que você listou aí, da cognitivo, técnico, emocional, para a formação do jogador, assim, ou conta muito com o improviso e tal? Porque não que não seja importante, também a capacidade de improviso, assim, mas esse tipo de cuidado, assim, as categorias de base no Brasil, de modo geral, estão entendendo a necessidade de trabalhar vários aspectos nessa formação? Anderson, de uma maneira geral, estão entendendo, sim. É lógico que eu não vou ser antiético de falar de A ou B, se eu acho que A está certo e B está errado. Não vou por esse ponto. Mas existem grandes profissionais na base do Brasil, seja na parte administrativa, na parte de gerência e também dentro de campo. Existem treinadores qualificados. Eu tenho só um senão, aí eu não estou falando de determinada categoria de base, eu vou englobar a todas, assistindo a jogos de base, assistindo até jogos das seleções brasileiras de base. O que acontece? Você tem, na vida, acho que você tem que em tudo buscar um equilíbrio. O futebol brasileiro sempre se caracterizou pela individualidade. Então, se você for pegar lá atrás, né, os técnicos brasileiros, se a gente conseguir se defender bem, na parte ofensiva, alguém vai lá e resolve. Sim. E aí, se você for pegar a história do futebol crescendo, o que fizeram os europeus com isso? Pô, eu não consigo ganhar do brasileiro, eu não consigo ter a mesma técnica que um argentino, até do que um africano. Tem jogadores muito hábeis da África. Sim. Então, o que eles se acertaram? Pô, a gente tem que minimizar, no momento defensivo do jogo, essa capacidade deles. E quando a gente tiver a bola, a gente tem que criar fórmulas da gente ganhar a partida.
Antigamente não tinha isso, a gente via a Premier League e seleções da Inglaterra, dava só aquele chutão para dentro da área e o pessoal disputava a bola na cabeça. Os tempos são outros, porque eles viram esse déficit dele em relação aos latinos e aí eles se organizaram. Qual é a forma do europeu se organizar? O europeu não tem a capacidade técnica, a criatividade individual. Então, através do jogo coletivo, eles conseguem hoje, né, bater de frente com o Brasil, com a Argentina, sem problema nenhum. Então, o jogo coletivo, porque não tem a qualidade técnica individual. Aí a minha preocupação, por que eu dei todo, né, esse pano de fundo aí para onde eu quero chegar? Então, o que o brasileiro hoje está acontecendo muito na categoria de base, e eu vou te falar, eu vivi isso quando eu estava no Fluminense, na base do Fluminense, na época tinha aquele time, apareceu o time do Guardiola, do Barcelona. Era o tic-tac, toque me voe, não é isso? Era aqueles negócios todos do Barcelona, que era aquele rodízio, tocava a bola, ia de um lado do outro, o adversário não tocava a bola, 90% de posse de bola, aquilo tudo. Aquilo tudo fruto de um trabalho, um time europeu, e que, é lógico, ele tinha lá na frente algum diferencial que era o latino, que era o Messi, depois veio o Suárez, até veio o Neymar no outro momento, que era o diferencial. Mas tudo baseado num jogo coletivo. E aí o Brasil começou a olhar, lógico, encantou a todos aquilo, me encantava também, achava muito bacana. E aí o Brasil, não estou falando nem do time de cima não, o pessoal da base começou a trazer aquilo para cá. E aí é o que eu falo do tal do equilíbrio. Então hoje a gente tem muita preocupação na base aqui no Brasil em dois fatores. Desde cedo, parte tática, que eu acho que é importante sim, mas a partir de uma determinada faixa etária. E a outra situação é a resolução do jogo única e exclusivamente de forma coletiva. Então hoje trabalha-se muito na base a esmo, pequenos jogos. O que é pequenos jogos? Lógico, se eu diminuo o espaço do campo, se o atleta pode dar um toque na bola ou 2 toques na bola, é claro que ele vai ter mais dificuldade para jogar. Então, eu vou conseguir, lógico, melhorar a parte cognitiva dele, porque a marcação chega mais rápido e tem que pensar mais rápido, né? Senão ele vai perder a bola. Então, você pode criar diversas situações de treinamentos que você empregue isso. Maravilha. Mas aí que eu falo do equilíbrio. Hoje a gente vê muito disso e a gente vê pouco treinamento 1 contra 1, onde eu quero falar, vai para o enfrentamento, né? Pega a bola, leva para dentro do adversário, ousa, tenta fazer algo diferente. E aí, quando a gente está perdendo esse equilíbrio, eu quero chegar ao seguinte, se você for pegar no mercado hoje, internacional, o grande mercado, lógico, é a Europa. Qual o jogador do brasileiro hoje, talvez tirando o Neymar, é a estrela da sua equipe? É o decisivo, é o que faz o diferente? É uma pergunta que eu faço aqui no ar, até pro pessoal que tá na live aí, de repente até pode ter uma memória melhor do que a nossa aí. Sim. Qual jogador brasileiro hoje no mercado é decisivo? Eu destacaria bastante o Casemiro no Real Madrid, mas é outra função, é outra tarefa que ele tem, mas ele tem um... Mas não é o cara que resolve o jogo, é o que resolve o jogo, concorda comigo? Sim, concordo. Então, isso na minha ótica já começa a ser fruto do que? Os nossos treinamentos cada vez mais estão sendo espelhados quase que 100% no que é o treinamento europeu. Então, o que eu entendo? Você precisa da resolução coletiva assim. O que é resolução coletiva? Futebol é um problema atrás do outro que você tem que resolver. Tu tá com a bola, o teu adversário quer tomar a bola de você. Então tem que resolver o problema. Eu vou resolver de forma coletiva ou vou resolver de forma individual? Forma coletiva é, eu tenho pré-determinado uma movimentação quando o time está de posse de bola, que eu já sei que o meu companheiro vai para a esquerda ou vai para a direita, então a gente gira, a gente se movimenta, é a tal da intensidade hoje que se fala muito, de não ter posição fixa no campo, então eu já sei uma movimentação treinada, então de uma forma coletiva, através do passe, 1, 2 toques na bola, a gente consegue quebrar a linha adversária. A outra, o time movimentou, mas o adversário ficou certinho, encaixou a marcação. E aí? Vou ter que resolver individualmente. Exato. Aí vai a minha crítica construtiva. Hoje está faltando um pouco, nas categorias de base do Brasil, o estímulo a essa resolução individual. Ou seja, falta o equilíbrio. Eu acho que se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio entre resolução coletiva e resolução individual, o Brasil vai dar um passo à frente dos europeus e talvez volte a ganhar jogos dos europeus, que já não ganha há muito tempo, né? Verdade. Verdade. Mais uma mensagem aqui do Cláudio Long. Ted, mande um abraço para a Sandra Souza de Campinas, que está ligadinha no programa. Sandra, grande abraço. Obrigado pela audiência. O André Gustavo Guilherme assistindo, o Leandro Ribeiro também assistindo. Não sei se o Marcelo já tem no ponto. Queria soltar, a gente falou muito de China no início, da ida do Caio Couto para lá, e a gente justamente
pegou um áudio do Arão, e era para ter voltado para lá em fevereiro. E ainda não conseguiu voltar justamente porque coincidiu com o início do coronavírus. Fala, Arão. Olá, Ted. Olá, Anderson. Aqui é o Arão Alves, treinador das categorias de base do Shandong Luneng, na China. Eu tive aqui, vim para o Brasil dia 18 de janeiro para passar um período de 15 dias que representa o feriado chinês do Ano Novo, né? E logo que eu cheguei, 2 dias depois, começou a estourar o vírus, né? A espalhar, a ser divulgado. E, inclusive, o meu tradutor saiu de férias também, foi para a cidade da família dele, que é onde está o foco, onde estava no princípio, né, em Wuhan. Inclusive, ele está até hoje lá, trancado na cidade. E a gente fica muito preocupado com isso, tudo que vem acontecendo, porque, assim como todo vírus, né, ele é transmissível. E uma vez que você pega, por mais que não te cause sérios danos, você passa a ser um transmissor, né? Essa é a grande preocupação, né? A gente que tem uma idade não tão avançada, a gente não é grupo de risco, mas a gente acaba tendo a possibilidade de transmitir para algumas pessoas que estão nessa idade de risco, nesse grupo, né? Então a gente fica preocupado com isso tudo. Tenho certeza que a China não está poupando esforços, né, para poder solucionar toda essa questão, até pelo prejuízo que eles estão tendo financeiro. É um país, apesar do comunismo, ele vive um capitalismo muito forte e o mundo inteiro está passando por ali. Enfim, o interesse deles é muito grande poder solucionar. Só que está espalhando para outros países, né? O vírus está se alastrando e a preocupação aumenta. Eles têm entrado em contato frequentemente com a gente, com os estrangeiros, para que a gente se cuide aqui, para que use máscaras, aqui no Brasil mesmo. Então essa preocupação é grande deles também, até preparando um retorno para a gente, né? E a gente está aqui sobre aviso, esperando um comunicado, né, para poder retornar aos trabalhos. É fato, né, que eu tenho um contrato lá, que está sendo respeitado tudo, mas não é dessa maneira que a gente quer trabalhar, né? A gente quer estar à frente da equipe, preparando o time, preparando os jogadores, dando sequência ao que a gente vinha fazendo. Porque é ruim você estar em casa e, por mais que você não esteja desempregado, mas só essa sensação de não estar na frente trabalhando, eu particularmente não gosto. Então, estou ansioso para o retorno e espero que isso possa acontecer de uma maneira segura e o quanto antes. Enquanto isso, a gente está aqui na Baixada, realizando alguns projetos também, que futuramente, um futuro bem próximo aí, eu vou estar divulgando, que é em relação à formação de jovens também, e aproveitando esse tempo e trabalhando bastante para deixar as coisas bem alinhadas, para quando eu estiver partindo para a China, as coisas possam estar aqui caminhando bem e aguardando o meu retorno para que eu possa dar continuidade nesse desenvolvimento. Maravilha, Arão. Um grande abraço a você. Inclusive, ele, com essa folga forçada, ele acabou curtindo o aniversário do pai dele, né? Que é o Manuel Maria, para quem não sabe, o Manuel Maria é pai do Arão. Ele faz aniversário dia 29 de fevereiro. E esse ano teve 29 de fevereiro, então a festa foi completa. Um abraço, viu, Arão? Ô, Caio, quando você fala que vai pra China, o pessoal não fala pra você: e aí, já comprou a máscara? Já comprou o álcool gel? Já comprou não sei o quê? Já falaram isso pra você? Já falaram, é natural falar. Mas como eu disse aqui no início, e o Arão ratificou, o governo chinês está buscando a cada dia lá controlar dentro do país, né,
o que aconteceu e os números agora recentes, até de hoje, parece que a cada dia está diminuindo o número de casos. Então, eu creio que num espaço curto isso lá estará resolvido. Agora, como todo vírus, as pessoas viajam por todo mundo, não tem como. Exato. Né? Então, agora os vírus que chegou no Brasil é através de quem veio da Itália, não é isso? Exato. Então, já não tem nada mais a ver lá com China. Então, não tem jeito. As pessoas circulam e isso vai acontecer no mundo inteiro, mas é aquilo. É a tua higiene estar em dia, é você estar tomando a sua vitaminazinha C ali, para você estar com a imunidade boa e nada de mal acontecerá. Bem tranquilo. Maravilha, gente. Daqui a pouco a gente continua a conversar com o Caio. Eu queria só aproveitar a audiência da Ômega, o pessoal que acompanha aqui, prestar um serviço aqui. A Prefeitura de Santos está informando a gente que o VLT, o Veículo Leve Subtrilhos, ele volta a circular agora à noite, né? Ficou interrompido aí desde segunda-feira. Desde segunda-feira, por conta dos deslizamentos, né? Dos problemas oriundos da chuva. Então ele volta a operar a partir das 9h05 da noite. Então... Eu gostei da precisão, 9h05. Então quem precisa... nem 9 horas, nem 9h10, é 9h05. Quem conta com esse modal de transporte, aí o pessoal que de Santos para São Vicente, dos Barreiros, e mora em Santos, trabalha em Santos, estuda, né? Muita gente estuda, né? É fundamental aí para esse pessoal que então, fiquei sabendo que a partir das 9h05 o VLT, o Veículo Leve Subtrilhos, volta a operar. Então, esse é o recado que a gente tinha para dar. Maravilha. Tem mais algumas participações aqui. O Felipe Camargo, boa noite, amigos. O Thiago Berraich, que é jornalista, que trabalha na Rádio Jovem Pan. 90 anos de Copa, hein? Exatamente. Inclusive, ele prepara um livro para o ano que vem, já está praticamente pronto, sobre os 50 anos do Tri. Vai ser lançado ano que vem, não, perdão, esse ano, porque já mudamos para 2020 e o calendário aqui não funcionou. Esse ano. Esse ano, viu? Thiago, esse ano. Em junho faz 50 anos do tricampeonato do Brasil. E ele manda mensagem aqui: salve Ted. Há uma hegemonia europeia desde 2006. 4 Copas seguidas vencidas por europeus. Exatamente. É isso que a China também tem que lutar, né, cara? Contra isso. Aliás, não só a China, todo mundo. Né? Todo mundo que não é europeu. E aí você vê também muito inteligente por parte da UEFA, que recentemente, agora dos últimos anos para cá, ela criaram aquela competição na data FIFA. Sim. Entre eles. Então faz com que as equipes, como o Brasil, dos outros continentes, em data FIFA, não conseguem mais fazer amistosos contra as equipes europeias. Então, entre eles vão evoluindo o seu jogo, vão progredindo, e aí segue o calendário de uma seleção brasileira, por exemplo, jogando contra seleções sem nenhuma representatividade. A Maria Aparecida Coelho Dias também, boa noite para todos da Rádio Ômega. O Rômulo Leal, que fala de Planaltina, em Brasília. Distrito Federal, boa noite. Boa noite, Ted, boa noite a todos. O Felipe Camargo, que como o VLT volta. Felipe. O Felipe que mora em São Vicente, né? Se não me falha a memória. O VLT é fundamental. Né? Desculpa, hein, parceiro. Thiago Berraich aqui agradecendo. Valeu, Ted, amigos. Um abração. Um abração, Thiago. Um abraço para você. Caio, estamos esse mês, acho que sexta-feira, né, tem convocação do Tite, né, para as eliminatórias. Vai começar a caminhada do Brasil rumo à Copa do Catar. Como é que você analisa o trabalho do Tite ao longo normalmente depois da Copa do Mundo, né? Até a Copa do Mundo parecia que era uma coisa, depois mudou, né? Como é que você vê o momento da seleção e do Tite especificamente? E como o futebol é cíclico, né? O Tite, quando assumiu, ele podia até se candidatar a presidente do Brasil. É verdade. E agora ele não está com uma popularidade em alta. A gente vê o Brasil, pelos últimos jogos do Brasil, independente. Eu acho que a gente não tem que analisar nesse momento, não é nem resultado, e sim performance. Como a equipe, o que a equipe apresenta dentro de campo, né? Em todos os momentos do jogo, como é que ela se porta. E realmente, de uma maneira geral, né, nessas últimas apresentações do Brasil, a performance foi ruim. A gente viu sempre vendo uma equipe pouco criativa, né, equipe fácil de ser marcada, fácil de ser entendido pelo adversário, e aí traz, lógico, um incômodo geral para o brasileiro, para o torcedor como um todo, porque mesmo o Brasil não tendo as grandes peças aí mundo afora, o diferencial ainda sendo o Neymar, né, a gente consegue montar diversas seleções brasileiras com muita qualidade. Na verdade, eu creio que hoje o grande quebra-cabeça do Tite, acho que o que passa na mente dele e da comissão, é como reunir esses jogadores e com eles montar um modelo de jogo capaz de não ser tão
tão previsível como foi nas últimas apresentações da seleção brasileira. Quer dizer, mesmo campeão da Copa América, na própria Copa América não teve grandes apresentações. Teve aquela contra o Peru, Sim, o 5x0. 5x0. Contra a Argentina também não foi contra a Argentina, né? Contra a Argentina, mas mesmo assim teve algumas dificuldades. Mas teve no desempenho. Até falta do Neymar, mas. Talvez a grande partida tenha sido com o 5x0 contra o Peru. Exatamente. Na primeira fase. Convenhamos, não é um adversário dos mais fortes. Sim. Né? Na final, e enfrentou o Peru novamente na final e teve foi 3x1, mas teve algumas dificuldades em alguns momentos do jogo. O Caio, uma outra coisa que eu ia te perguntar, aproveitando quando você perguntou sobre seleção brasileira, eu queria te perguntar sobre o Santos, né? O Santos que ontem venceu, né, o Defensa e Justiça na Argentina, 2x1, uma virada, um resultado até veio do banco? Oi? Que veio do banco? Que veio do banco, literalmente, né? O Jobson entrou no lugar do Evandro, fez o primeiro gol, o Caio Jorge entrou no lugar de outro garoto, o Yuri Alberto, e fez o segundo gol. E uma vitória até, digamos, inesperada, apesar da evolução, ainda que pequena, no jogo contra o Palmeiras, mas jogando na Argentina, tudo bem que o Defensa e Justiça não tem essa tradição toda, mas levando em conta a pressão que o Gesualdo sofria, e tudo isso, a cobrança da torcida, a cobrança de parte da diretoria, foi uma vitória até certo ponto inesperada e esperada pelo Gesualdo, porque quando acabou o jogo, quem acompanhou o jogo pela TV, apareceu o banco do Santos e o sorriso que o Gesualdo deu era aquele sorriso de alegria, mas também era aquele sorriso de alívio, né, Caio? É verdade, é verdade. Tava um clima muito pesado para ele. O torcedor, ele espera duas coisas da sua equipe: performance e resultado. Mas lógico que ele prioriza o resultado. E o futebol é tão engraçado que o Gesualdo, né, vem sofrendo, ou vinha sofrendo, não sei agora se vamos dar uma segurada, uma pressão enorme por conta da falta de performance realmente do Santos. É uma realidade, é inegável. Mas, ao mesmo tempo, hoje ele é líder do Campeonato Paulista no grupo dele. Exato. E conquistou 3 pontos fora de casa. E se somar os 9 pontos que ele terá dentro de casa na Libertadores, ele estará classificado. Então, eu acho que isso aí vem um alívio, um sorriso aí pro torcedor do Santos, a todos que trabalham no clube, diretoria, em suma. Mas, Ted, eu acho que a vitória foi inesperada, acho que durante o jogo, pro próprio torcedor, pros próprios jogadores. É verdade. Eu, sendo sincero, ainda vejo uma equipe do Santos desarrumada. O técnico, eu vejo ele meio perdido, porque ele tentou implementar uma forma de jogo. E agora o Santos, nas 2 últimas partidas, mudou isso. Então eu vi um primeiro tempo em que o Santos tentava subir suas linhas, mas ele subia só os 3 da frente, sem a posse de bola. Era o Sacha, o Yuri Alberto e o Soteldo, subiam os 3 para marcar, mas eles não conseguiam tomar a bola do adversário. O Soteldo, inclusive, fez uma grande partida também. E a última linha não acompanhava, o time não compactava para frente. Então o Santos foi um time muito espaçado no primeiro tempo. Ele tentava realizar uma pressão, mas ineficiente, sem nenhuma eficácia. Contra-ataque, vários contra-ataques, né? E com uma linha de 5 defensiva, na verdade, o Luan Pérez jogou de lateral esquerdo no segundo tempo. Sim. No primeiro tempo, o Santos apresentava uma linha de 5, com o Pará e o Pituca como lateral esquerdo, e quando ele tinha a posse de bola, os 2 subiam e deixavam os 3 zagueiros. Só que um Santos também sem pouca criatividade, uma equipe fácil de ser marcada. Resumindo, veio o segundo tempo, ele alterou a primeira forma de jogar, aí ele puxou o Luan Pérez para a lateral, trouxe Pituca para o meio e voltou a fazer um 4-3-3. Mas eu vendo o jogo, acho que eu não tinha um sentimento, o Santos está dominando a partida, o Santos vai fazer um gol a qualquer momento, o gol tá maduro. Por quê? Era um jogo que tava lá e cá, mas desorganizado, não era animador pro torcedor. Era mais pro Defensa e Justiça fazer o segundo do que, porque você vê, tem um lance, por exemplo, que o Lucas Veríssimo, num contra-ataque, o jogador do Argentina é lançado, ele fura ali. Ele errou, por exemplo, poderia ser o segundo gol ali. Sim, sim. E aí o Santos, lógico, teve as mudanças das peças, aí no final o treinador acaba sempre sendo premiado, porque os 2 atletas fizeram gols, mas a mudança, se você for olhar, ele manteve taticamente o que ele iniciou o segundo tempo. Na verdade, saiu o volante, como é que... Saiu o Evandro, que estava jogando por trás. Quando ele voltou ao segundo tempo, veio o Pituca, Evandro e Sanches, não é isso? Aí ele tirou o Evandro. O Pituca veio, o Pituca
subiu e o Jobson veio por trás e ele tirou o Yuri Alberto e trocou um centroavante por outro. Né? Por outro, botando o Caio Jorge. Então não foram substituições para alterar taticamente a equipe que fizeram a equipe melhorar. Então foram substituições que manteve a equipe com o mesmo padrão em campo, só que o Santos lá também tem a qualidade. Aí teve uma jogada lá do Soteldo, uma boa jogada para a direita. O Jobson fez o que um volante moderno no futebol hoje pede, que é pisar dentro da área, infiltrar, não é mais ficar só lá atrás. Quando fez um gol de centroavante. O Santos empatou o jogo, aí continua aquele jogo em aberto, aí eu vi muito o adversário do Santos tentando buscar o gol de qualquer jeito. Pô, tô jogando em casa, eu preciso de 3 pontos. E aí realmente surgiu ali na reta final do jogo aquele contra-ataque. Eu até, inclusive, eu achei até que o Caio Jorge demorou um pouquinho para bater. Se ele espera mais uma fração de segundos, ou o goleiro pegava, ou ele batia em cima do goleiro, ou alguém desarmava. E na verdade, aquela bola, o Soteldo ia achar o passe pra direita. Não era pro Caio Jorge. Mas o lateral, o zagueiro, ele trombou com o Soteldo, teve um bate-rebate, aí a bola se apresentou pro Caio Jorge, que, né, com a capacidade dele, com muita força, ele teve muita força e velocidade, escapou de uma falta, ele conseguiu o segundo gol do Santos, que todos nós aqui ficamos, lógico, muito felizes que a torcida, que o Santos vai bem em todas as competições. Mas, Ted, sou pés no chão. Desejo que melhore, lógico, mas não consigo, né, profissionalmente, enxergar um Santos hoje ainda com um padrão, tanto defensivo como ofensivo, capaz de fazer com que ele chegue lá na frente na Libertadores e até mesmo no próprio Paulista. Momento, né? Pode ser que as coisas se transformem. Que a coisa mude, né? Mandar um aviso para os palmeirenses de plantão, o pessoal que está acompanhando o Só Esportes aqui. Palmeiras ganhando do Tigre na Argentina, 1-0, o gol do Luiz Adriano, né? O Palmeiras que tem começando bem, né? O Luxemburgo também com bom desempenho no Palmeiras. Mais tarde tem Flamengo, né? Flamengo contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. E amanhã tem São Paulo lá no Peru contra o Binacional. O Caio, o que o Flamengo traz de lição, taticamente falando? O que o time do Jorge Jesus traz de lição para os outros clubes? O que pode ser copiado? Lógico que levando em conta as características de cada um, o tipo de elenco, mas o que o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo pode trazer de exemplo, tem trazido de exemplo para os demais clubes? Primeiro, aquela quebra de paradigma do futebol brasileiro de se jogar por uma bola. Né? A gente passou alguns anos aqui no Brasil jogando único e exclusivamente para se defender e fazer um gol, mas aí eu faço só do futebol reativo. Mas aí eu faço só uma autodefesa aí dos treinadores brasileiros, que é o seguinte, né? Não que eles estejam certos, mas infelizmente dentro da falta de gestão que é no nosso futebol, perde 2, 3 jogos, ele é demitido porque o dirigente jamais vai colocar o dele na reta, a culpa sempre vai ser do treinador. Então o treinador brasileiro, para defender o seu emprego, ele acaba jogando dessa forma. Exato. E aí vem o treinador estrangeiro, primeiro o Jesus, como o São Paulo mostrou capacidade aqui no Santos, claro, inegável a capacidade dele, isso é inegável, mas não estão nem aí se forem demitidos, sair amanhã ou depois, que o mercado brasileiro não é o deles, eles estão aqui de passagem. Então acho que eles resgataram realmente o futebol brasileiro de jogar para frente. Então isso é o primeiro. Então vamos jogar para ter a bola nos nossos pés, para a gente dominar as ações do jogo. Então isso é o número 1. E para que isso aconteça, aí são os conceitos. Primeiro, a marcação sempre alta. Né? Tanto o Flamengo como o Santos no ano passado faziam isso, mas faziam sem estar espaçado, com a equipe compactada, para que você tenha a bola nos seus pés. E aí o Flamengo, quando tem a bola nos pés, ele consegue tanto nas transições ofensivas, em velocidade, como a partir de organização, que é você circular a bola para esperar o melhor momento, ele consegue hoje, até o presente momento, no futebol brasileiro, tá encantando, é uma realidade. Porque você pega aquele quarteto de frente ou quem entra. São os atletas, não tem posição fixa, então ele voltou a ter a dupla, né? Que é o Gabigol e o Bruno Henrique, que a gente estava muito no Brasil jogando com os 3 atacantes, um centroavante de área, um aberto para um lado e para o outro. Então o Flamengo voltou a ter uma dupla que não é fixa, uma dupla que se movimenta, ou seja, um ocupa o espaço do outro. Quando um está aberto, o outro está centralizado, quando o outro está aberto, o outro centraliza. 2 meias que ora estão abertos, ora tem um por dentro, outro aberto. Volantes que não são apenas marcadores, volantes que infiltram o tempo inteiro, o Gerson com muita qualidade, pisa dentro da área, né? Laterais capazes de defender e também
se apresentar com qualidade no ataque. Então o Flamengo traz hoje, o que ele traz isso é isso. É muita intensidade sem a bola e com a bola, seja através de organização, seja através de velocidade, contra-ataque. Você vê, realmente, eu creio que até hoje o grupo do Flamengo é um dos grupos mais difíceis para mim na Libertadores. O Flamengo não vai ter uma vida fácil, não. Eu penso dessa forma. Barcelona, Independente Del Valle, pedreiras, né? É pedreira. Mas eu vejo, só complementando, até um exercício bacana para quem vai enfrentar o Flamengo. Eu já vi equipes, quando sobe a marcação, eu não vou deixar o Flamengo trabalhar a bola. Mas aí você deixa um espaço da sua linha, da última linha, grande, até o teu goleiro, e a velocidade do Bruno Henrique. Ele toda hora ele tá estourando na cara do gol adversário lá. Aí você baixa as tuas linhas. Aí começa o Flamengo envolvente. Os caras trocam a bola de um lado pro outro, trocam de posição e criam situação de gol. Então, realmente, né, não quer dizer que ele vai vencer tudo, não quer dizer que ele vai ganhar a Libertadores. Mas que é bonito de se ver. E se deixa um legado, que foi a tua pergunta, deixa. Que é legal você marcar em cima e você ter intensidade com e sem bola. E essa mudança que o Brasil vinha há muito tempo é repetitivo, aquele 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, e o Flamengo veio com uma outra proposta. Você estava falando do técnico estrangeiro, né? Eu me lembro que há alguns meses eu conversei com um técnico brasileiro. No momento ele não estava trabalhando diretamente com um time profissional, e ele falava de algumas coisas que o São Paulo fazia, né, durante o trabalho dele. Que se fosse, ele falava assim, se fosse a gente, se fosse um técnico brasileiro, seria encarado como teimosia. Aí eu completei assim, no caso dele é convicção, né? Porque ele insiste, dá errado. Dá errado, e ele insiste e a coisa não anda. Deixa eu ler mais algumas participações. Bem colocado, verdade. Eu tava comentando isso comigo. O Felipe Camargo aqui, há quem diga que a diretoria se fechou com o Gesualdo. Olha, é bem provável, viu, Felipe? Depois do resultado de ontem, é bem possível que tenha se fechado. Talvez a parte que tinha dúvida, de repente se fechou um pouco mais. Se tropeçar no Mirassol. Oi? Se tropeçar no Mirassol. As cores são as mesmas, né? Quem gosta de superstição, as cores são as mesmas do Defensa e Justiça. O Márcio Tovar, sucesso na China, o técnico Caio Couto. O Pedro Macedo comenta assim, corajoso, hein? Mas boa sorte. Obrigado, Pedro Henrique. E aí, gente? E aí, Pedro, tudo bem? Obrigado pela audiência. Já tô com o meu kit, Pedro. Já tô com o meu kit preparado. Tá. Homem prevenido vale por 2, né? Cara, aí sim, né? Ô, Caio, o programa tá caminhando pro final aqui, já são 7h55. E aí você falasse um pouco do projeto Análise Tática, né? Que você mantém com o Felipe Camargo, assim, como é que tem sido, como é que surgiu a ideia e como é que tem sido para você discutir a tática, o futebol pelo lado da tática. Oportuna pergunta. Isso aí surgiu, né? Eu tive, dentro do Santos Futebol Clube, a oportunidade de conhecer o Felipe, um profissional qualificado e também um ser humano muito bacana. Já esteve aqui no programa, inclusive, entrevistamos o Pepe, ele, numa ocasião fomos eu, o Anderson e o Felipe entrevistando o Pepe, o Canhão da Vila. E aí surgiu essa ideia, porque a gente tem muita coisa legal na internet, mas a gente vê que também tem, desculpa o termo aqui, muita baboseira, muita bobagem na internet. E a gente verificou que no futebol existe muito, na internet, muita coisa voltada mais para esse lado, daquele papinho com o jogador, aquele papinho descontraído, falar um monte de bobeira, de bobagem, tipo algo que pode ser até engraçado, mas nada que possa contribuir solidamente com algo que tem a ver com futebol. Então a gente juntou força ele com a capacidade dele de jornalística, né, de entrevistar, né, as pessoas, de tirar o melhor de cada entrevistado. E eu, no caso, buscando lá com quadrinho ou outras oportunidades sem quadrinho, também conversando com o nosso convidado ou não, se for para analisar um jogo, trazer um pouco de conteúdo para quem nos acompanha, para o torcedor, mas com a preocupação de utilizar o linguajar do torcedor. Né? Em vez de ter uma linguagem rebuscada, a gente falar mais algo que está familiarizado para quem não é, que torce, lógico que tem o seu time do coração, mas que não tem um conhecimento muito denso do jogo, de princípios, subprincípios do futebol, entre outras coisas. Então, a ideia é
Também a gente fazia sempre, da maioria das vezes, um pré-jogo, porque que a gente vê sempre o pessoal fazendo um pós-jogo. Aconteceu o jogo, aí a gente tem as mesas redondas na televisão, ou até na internet, o pessoal sempre Tem muito engenheiro de obra pronta, posta né? o seu Vamos vídeo. combinar, né? Né? E a gente quer trazer isso, justamente um panorama para o torcedor. Ó, o time A se apresenta dessa maneira, o time B vem se apresentando dessa tal forma, e o que a gente acredita que possa estar acontecendo nesse embate. É a ideia de tentar fazer algo que de repente não seja até muito popular, porque muita gente gosta da besteira. Mas a gente, na verdade, a gente quer trazer algo que tenha conteúdo para que o torcedor veja aquilo, depois ele vá pro jogo, pô, bacana, aconteceu aquilo, eu já tinha visto, eles falaram lá alguma coisa a respeito disso, e assim ele possa se identificar com o canal. Legal. Reta final, né? Pois é, tô acabando aqui. Queria até já aproveitar para agradecer, né, a presença do Caio Couto, aí desejar sucesso, muita sorte aí nessa nova empreitada na China, né? Que o início da empreitada não atrase, né? Mas eu acredito que não, porque em função do coronavírus, eu digo, porque até porque o coronavírus os casos já estão diminuindo, a incidência está sendo um pouco menor. Eu acho que é capaz até que você e o Arão vão no mesmo voo, de repente. Se for, vai dar um papo bacana sobre futebol. Né? Vai ter muito tempo pra isso, porque é longe. E bota tempo nisso. Só pra fechar com Claro. o Caio aqui, que desse uma pitada sobre a sereia, sobre o futebol É feminino, verdade, aí, é o momento verdade, do futebol feminino também. Pô, muito legal abordar o assunto. Eu sei que o horário tá estourando, eu vou ser breve. Primeiro, não vou falar de futebol. Primeiro é desejar uma pronta recuperação aí pro Guilherme, né? Sim, verdade. Ficou de domínio público aí o momento de saúde que ele vem passando. Então nós, como seres humanos, acima de tudo, a gente tem que desejar o bem ao nosso próximo. Então fica claro a minha torcida, mais do que isso, a minha oração para que ele consiga o quanto antes estar fortalecido, para ele, junto com a comissão técnica dele, ele continuar o trabalho que ele vem desempenhando à frente do Santos. Isso aí acima de tudo. Até a propósito, a gente já está na reta final, mas uma pergunta que acho que sempre cabe quando, no teu caso, você treinou, você tem um trabalho muito consolidado com as mulheres, né, no futebol feminino. Quais são as diferenças? Você trabalhar com homens, trabalhar com mulheres, trabalhar com mulher é mais complicado, é mais fácil? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pontos positivos de um e de outro, e negativos. Facilidade de um e dificuldade do outro. Vamos lá. Em relação à dedicação no treinamento, a mulher é muito mais dedicada com o homem. Ela se empenha mais, ela se entrega mais para ela crescer, para ela evoluir. Um homem, dependendo dele, em determinada faixa etária, ele já tem uma autossuficiência. Eu já aprendi tudo, eu já sei tudo. E aí é o cara que deixa de evoluir na vida e não cresce. Então a mulher tem essa fome de aprender, de querer mais, de evoluir. Agora, o que o homem tem, o ambiente, você conseguir manter um ambiente saudável no sentido de alto astral, né, de todos felizes, é muito mais fácil você conseguir fazer isso entre os homens do que entre as mulheres. Você tem que medir um pouco as palavras com as mulheres também. Também. É claro que, poxa, futebol uma vez ou outra acaba saindo uma palavra que a gente, por exemplo, não cita aqui no ar. Porque muitas vezes no futebol você não pode dar licença, por favor, né? Você está num calor de um jogo, no próprio treinamento, e cada vez mais o que você busca no treinamento é intensidade, é cobrança em cima do atleta. Mas é lógico que homens e mulheres são seres humanos diferentes, então você tem que também ter uma abordagem, um carinho maior, digamos assim, para com a mulher. Até nesse momento a gente fala muito, até a Lúcia no programa Elas por Elas, a gente fala muito, ela fala muito e outras mulheres falam muito do empoderamento feminino. Isso você percebe também no futebol feminino, tipo você como treinador, homem. E há mulheres, há jogadoras que de repente pensam, pô, o cara é homem, devia ter uma mulher aqui e tal, não digo que se insurgem contra o treinador, mas são um pouco mais rebeldes a certas providências que o treinador tem a fazer durante o jogo, ou você nunca notou isso? Pô, olha só, Ted, eu não posso, vou falar dessa minha última passagem no Santos, aí no futebol feminino, eu não posso falar jamais que alguma atleta foi insubordinada ao que eu pedia, isso jamais aconteceu, isso aí eu nunca tive problema em relação a isso, mas eu disse no início do programa que o lugar de mulher é onde ela quiser.
E o empoderamento feminino está muito presente dentro do futebol feminino, sim. Isso aí, mais do que em qualquer outro esporte. A cada dia, isso aí vem de cima para baixo. Até a FIFA que começou a estimular isso, né? A CBF, sabiamente, a gente viu um vadão muito contestado, então ela foi buscar agora uma mulher com um currículo que o pessoal não pode falar, que é bicampeã olímpica, né? Finalista de 3 Olimpíadas, é isso. Então você vê que o Marco Aurélio Cunha era muito criticado, já até esqueceram dele. É verdade. Porque sabiamente a CBF colocou uma mulher lá. Mudou o foco. Mudou o foco. Então o que eu acho fundamentalmente, para resumir essa minha fala, é que criou-se dentro do futebol feminino uma guerra do sexo desnecessária. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Não é o sexo, é a capacidade. Se a mulher é capaz, seja no futebol feminino, seja aqui comandando um programa, né, seja num consultório, ela tem que ter o seu espaço, sim, e é ela que vai tocar o barco. Seja o homem capaz, ele é capaz de tocar o barco só com homens ou junto com mulheres. Então, eu acho que acima de tudo tem que estar o quê? Envolvido, que é a capacidade do profissional, não se ele é homem ou mulher. Aí a CBF vai defender a candidatura brasileira para o Mundial Feminino, uma delegação só de homens, né? Aí fica complicado, né? E eu não sei, vocês tiveram a oportunidade, não sei se estavam trabalhando, de ver o jogo do Brasil hoje à tarde? Eu tive a oportunidade de ver. Não pude ver. Hoje eu não tive. Brasil-Holanda, né? Assisti o jogo Brasil-Holanda, acabou 0-0. Mas vai muito por isso aí. Eu não defendo a gestão que passou, nada a ver. O Brasil, pré-Copa do Mundo, foi muito mal, né, na era do Vadão. Mas na Copa do Mundo ele até conseguiu ter uma subida de produção e fez até uma partida muito digna com a França. Saiu nos acréscimos, saiu na prorrogação, mas teve a bola do jogo antes disso, aquela coisa toda. E o Brasil, naquela oportunidade, eu lembro que a maior crítica é que o Brasil só jogava em contra-ataque e o Brasil não conseguia reter a posse de bola e não criava. Então hoje eu vi um Brasil jogando contra uma Holanda, que é uma equipe, né, de alto nível hoje no vice-campeão mundial, e o retrato foi rigorosamente o mesmo. O Brasil com 2 linhas de 4, com linhas baixas de 4, a Holanda comandando as ações da partida, a Holanda teve as grandes chances de gol, e o Brasil sem nenhuma jogadora de criatividade. O Brasil jogando só com jogadoras com atacantes para, no contra-ataque, conseguir de repente a situação do gol. Ou seja, eu voltando um pouco na memória, eu tô vendo um Brasil muito parecido com o Brasil que jogou a Copa do Mundo. Sim. É preocupante, faltando poucos meses para a Olimpíada é complicado. Isso aí. Vamos agradecer ao Caio, obrigado pela presença, boa sorte na China, como o Ted falou agora há pouco. E a Só Esportes está aí de portas abertas para você, quando retornar de lá, volta aqui para contar para a gente como é que foi essa experiência. Anselmo, eu que agradeço a oportunidade sua, do Ted, né, do público de vocês que já acompanham vocês aí de longa data. É sempre um prazer para mim poder falar de futebol, ainda mais com pessoas que eu já tive, né, o mesmo prazer de em outros momentos estar juntos. Além de serem bons profissionais, eu tenho a certeza que são pessoas de caráter e é bom a gente estar perto de pessoas boas. Muito obrigado pelas palavras. E obrigado, Caio, mais uma vez pela presença. Só encerrando aqui, pessoas que estão acompanhando a live: Cécio Jobran, José Ferreira Júnior, Walter de Azevedo, Luiz Paulo, Ronaldo Dantas Barreto, enfim. Um abraço a todos que acompanharam a live. Quartou, como diria outro, e até a próxima quarta-feira, que estaremos aqui de volta na Rádio Ômega com o Só Esportes. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.